Sejam todos bem-vindos aos nossos encontros históricos. Hoje eu, professora Amanda, e eu, professora Grazi, vamos dar continuidade à nossa matéria sobre a Revolução Francesa. Vamos recapitular rapidinho o que nós vimos? Nós vimos que a Revolução Francesa ela foi o resultado da insatisfação desse tipo de sociedade que a professora Amanda falou, onde as pessoas não podiam mudar de classe social, onde só o primeiro e segundo estado tinha direitos e o terceiro estado tinha deveres. Essa situação e outras questões na França fez com que o terceiro estado, que era a burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses, se unissem em torno de um mesmo ideal. Todos queriam o quê? Liberdade, igualdade e fraternidade. E isso contribuiu para que eles então participassem de uma Assembleia Nacional. E a partir dessa Assembleia Nacional, como nós falamos na aula anterior, eles criaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ou seja, eles queriam mudanças, eles queriam ter direitos, como o sufrágio universal, ou seja, todos os homens podendo votar sem ter renda. Essa foi uma primeira situação que nós vimos. Nós vimos também que as mulheres participaram nesse movimento, tanto nos campos, nas cidades, elas liam, os estudos iluministas, elas estavam bem antenadas e elas participaram de conflitos também. Porém, elas não tinham direitos. Inclusive, teve uma mulher lá que ela quis até criar uma declaração para as mulheres. Por exemplo, instituir o divórcio, que as mulheres pudessem ter participação pública. Mas, participação pública, zero, tá? Elas não conseguiram esse ideal. Resultado, depois de algumas questões, de algumas lutas, foi criada então a Convenção Nacional. E o terceiro estado passaria então a governar, porque agora não existia mais uma monarquia, agora existia uma república. Então nós vamos ter dois grupos. Observem lá que a professora Amanda colocou jacobinos, girondinos. Os jacobinos eram aqueles que eram mais radicais, entretanto eles lutavam pelo povo todo, Eles queriam liberdade, E quando eles estavam no poder, eles criaram várias coisas boas. Por exemplo, acabaram com a escravidão na França, instituíram o divórcio, várias coisas legais. O outro grupo, que eram os girondinos, era formado por quem? Pela alta burguesia, pelos nobres liberais. E a intenção deles era qual? Era apenas conseguir liberdade econômica, para eles poderem fazer o que eles bem entendessem e terem também participação política. Então, esses dois grupos vão disputar entre si o poder. Mas só lembrando, pessoal, eles estavam no terceiro estado e no início eles se uniram em prol do mesmo ideal. Mas olha que confusão! Depois dessa união, há uma divisão de interesses. Como a professora Grazi comentou, quando os girondinos conseguem, de fato, modificar a organização ali da França, é instaurada uma república. Ao fazerem isso, lembra que nós comentamos do rei absolutista que estava na França, Luís XVI? Ele e sua esposa, Maria Antonieta, vão ser julgados e condenados como ruins para o povo e para a nação, o que vai levar eles a serem decapitados. Professora, o que é isso? Vão arrancar as cabeças. Naquela época era muito comum o uso da guilhotina. E se surpreendam, ela foi utilizada na França até a década de 1980. A guilhotina foi como o Luís e a Maria Antonieta morreram. Eles foram decapitados, guilhotinados, como uma forma de mostrar que aquela forma de governo tinha acabado na França. Isso, gente, não foi tão poético assim. Algumas outras monarquias absolutistas que ficavam ali
próximos à França, na Europa, como a Áustria, a Prússia, vão começar a se movimentar contra essa nova República Francesa. Assim como alguns nobres, como nós vimos, existiam outros nobres, né, próximo ao rei, junto com algumas pessoas que seguiam esses nobres, vão se movimentar nos campos contra essa república. Diante desse levante contra a república instaurada pelos jacobinos, vai ser criado o Comitê da Salvação Pública, na busca de preservar os princípios instaurados pela Revolução, aqueles falados pela professora Grazi, baseados nas ideias iluministas, igualdade, fraternidade, e eles queriam isso juridicamente. O Comitê da Salvação Pública começou a perseguir as pessoas que eram contra o estilo de governo que os jacobinos pregavam. Perseguir os próprios jacobinos que fossem contra aqueles que lideravam o Comitê da Salvação Pública, girondinos, monarquistas, né, pessoas que defendiam a volta da monarquia, e guilhotinavam todos eles. Mais de 20 mil pessoas foram guilhotinadas em quase um ano, desde 1793 até 1794. Mas, professora, eles só foram maus e sangrentos? Não. Eles vão trazer o sufrágio universal masculino, ou seja, todos os homens vão poder votar, independente da sua condição social. Eles vão, como a professora Grazi comentou, liberar os escravos, né, abolir ali a escravidão na França. Eles vão preservar alguns outros direitos, como pegar terra dos nobres e distribuir para os camponeses, congelar ali alguns preços, né, para o comércio. E isso não interessava aquele grupo que só queria participação, que a professora Grazi comentou. Diante disso, os girondinos se organizam, pegam o líder dos jacobinos, o incorruptível como era conhecido, o Robespierre, e decapitam ele. Sim, mais cabeça rolando. Ao fazerem isso, os girondinos ocupam o poder na França, terminando o que era chamado de fase do terror e dando início a outra fase do terror, agora chamado terror termidoriano. Porque não muito diferente, os girondinos vão perseguir aqueles que eram contra o estilo de governo que eles propunham, também vão decapitá-los. Mas sabe o que eles mudam? A Constituição. Todas aquelas reformas que os girondinos tinham feito, tentando de fato levar aquele ideal iluminista de igualdade e liberdade perante a lei para todos os homens da sociedade, homens, como a professora Grazi já comentou, vai ser tudo excluído. Os girondinos trazem de volta a liberdade econômica, ou seja, retiram o congelamento dos preços e eles retiram o sufrágio universal masculino. Eles colocam o voto censitário. A professora Grazi já comentou isso com vocês. É aquele voto de acordo com os ganhos do homem que vai votar. Mais uma vez, homem, porque a mulher não tinha participação política. Mesmo com os girondinos voltando para o poder, aquele caos que estava na França, que nós comentamos, né, na aula passada, fome, crises econômicas, não tinha sido solucionado. Então ainda haviam muitas insatisfações. E os jacobinos continuavam fazendo levantes contra essas mudanças que os girondinos estavam retrocedendo, vamos dizer assim. Tudo isso vai fazer com que os girondinos entrem numa fase chamada diretório. Ou seja, 5 diretores, por isso diretório, que correspondem a 5 deputados eleitos por um mandato de 5 anos, tomariam conta do governo. Será que eles conseguiram fazer isso com toda essa instabilidade? Não. E diante de tantas revoltas por acreditar que apenas um líder único e forte poderia mudar todo aquele cenário francês, vai surgir uma figura muito conhecida por nós. Napoleão e seu cavalo branco. Quem nunca ouviu essa piada, não é mesmo? E vai dar força para o golpe que nós vamos aprender na próxima aula, que é de Napoleão. Vocês observaram, pessoal, como a revolução, lembra que nós já trabalhamos o significado dessa palavra? Revolução, ela gera o quê? Mudança. E era isso que esse grupo queria. E olha que interessante, depois de mais de vários séculos, né, eles lutaram para, de certa forma, desfazer aquela sociedade estamental que não poderia mudar de classe. Aí vocês me perguntam, professora,
qual que foi a importância da Revolução Francesa? Ela foi muito importante, não só para a França, mas para o mundo inteiro. Vocês lembram quando nós estudamos Iluminismo? Outra revolução que incentivou também a Revolução Francesa? No período iluminista, a gente pode dizer o quê? Que as ideias ficou mais no campo intelectual. Eles defendiam ideais, mas é na França que a gente vai ver, de certa forma, uma prática maior das ideias iluministas. Por exemplo, olha as mudanças que teve. Se você estivesse andando na França antes da Revolução e encontrasse, por exemplo, um nobre, que era uma pessoa do segundo estado, você falaria assim: o senhor. Após a Revolução, aquela mesma pessoa, se fosse encontrada, ela seria chamada de cidadão, porque agora todos deveriam ser vistos da mesma forma, com direitos e deveres iguais. E foi justamente, essa esperança, essa luta por direitos que vai fazer com que os ideais da Revolução Francesa e também iluminista cheguem a várias partes do mundo, como nos Estados Unidos e no próprio Brasil. Ou seja, e até hoje, pessoal, nós vemos que esses ideais, a luta por liberdade, ainda acontece em vários movimentos. Movimento negro, movimento de índios, movimento de mulheres, movimento de homossexuais. Quantos movimentos nós vemos acontecer? E se não fosse esses ideais iluministas e a Revolução Francesa, de certa forma, outros grupos, outros povos, talvez hoje, não teriam os direitos garantidos e direitos e deveres iguais. E olha que legal isso, A luta de vários povos, de vários grupos, fez com que o nosso mundo hoje tivesse mais direitos. Mas estamos no ideal? Não. Ainda falta muita coisa para conquistar. Ou seja, o que a gente tem que levar da Revolução Francesa, para além da França, é que, com união e com a ideia de cidadania baseadas em direitos, nós podemos sim incluir todos na nossa sociedade de forma legítima. Nos vemos na próxima aula para falar um pouquinho mais sobre Napoleão. Até a próxima, pessoal!